penal se, por exemplo, o réu já não é mais reincidente. Ok? Muito bem. Segundo requisito, pela lei, e o terceiro na nossa listagem aqui. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação da pena restritiva ou multa, nos termos desse artigo. Então, o que diz a lei? Diz a lei que, se o agente foi beneficiado por uma transação penal, ele não pode ser novamente beneficiado nos próximos 5 anos. Aí tem um probleminha. Como é que eu conto esses 5 anos? Basicamente, e essa é a minha posição pessoal, e eu sei que isso aí é um critério, alguns livros nem tratam dessa contagem, mas isso eu já vi alguma divergência. Como é que eu conto os 5 anos? Os 5 anos eu conto da seguinte forma: do momento em que ele teve o benefício da transação penal até a audiência preliminar em que a transação penal pode ser novamente oferecida. Tá certo? A minha contagem, como vocês podem ver, beneficia o autor do fato. Porque eu poderia ter um outro tipo de contagem, por exemplo, a contagem da data do benefício até a data do fato. Só que, como a lei diz, não ter sido agente beneficiado anteriormente. Então, qual é o padrão que eu utilizo? Eu utilizo como critério de interpretação o benefício. Então, eu conto de quando foi dado o benefício até o momento em que pode ser dado novamente o segundo benefício. Então, por exemplo, se o fato ocorreu hoje, mas a audiência preliminar só vai ocorrer daqui 6 meses, eu levo em conta o prazo da audiência preliminar, lá nos próximos 6 meses. Então, daqui 6 meses eu conto 5 anos para trás, e se ele não tiver tido nenhuma transação penal desse período, ele pode ter direito à transação penal. Ok? E terceiro, e o mais, digamos assim, amplo, e o que alimenta a defesa de que se trata de uma discricionariedade regrada ao Ministério Público, é o terceiro inciso do artigo 76, parágrafo 2º, que diz o seguinte: não será admitida a proposta se ficar comprovado não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Em outras palavras, o que o Ministério Público faz nessa hora? Analisa aquelas circunstâncias judiciais inspiradas no artigo 59 do Código Penal, que é um critério de aplicação da pena. Excetuada a culpabilidade, uma vez que não há admissão da culpabilidade na transação penal. Então, o que o Ministério Público olha? Bem, o cara é uma infração de menor potencial ofensivo. Ele não foi condenado pela prática de crime nos últimos 5 anos. Ele não teve nenhuma transação penal nos últimos 5 anos. Vamos agora para os elementos para as circunstâncias subjetivas. Será que ele tem maus antecedentes? E aí olha o problema que pessoalmente eu levanto. O que são maus antecedentes atualmente? Aí a discussão é tremenda. Por quê? Para o STJ, entendimento simulado, salvo engano, súmula 347, inquéritos e processos penais em curso não são maus antecedentes. Todavia, para o STF, a discussão ainda está em aberto. Eu costumo brincar que depende de que ministro essa questão cair. Tem ministros que entendem que inquéritos e processos penais em curso são maus antecedentes e outros entendem que não. Então, a questão está afeta ao pleno e deve ser logo brevemente analisada. Então, vamos pensar o seguinte. O réu, ou o autor do fato, ele tem uma condenação que já não serve para fins de reincidência, mas serve para fins de maus antecedentes. Isso pode ser um empecilho à transação penal? Pode. Se na visão do Ministério Público ele tiver maus antecedentes, né? Pessoalmente entendo que não, porque o requisito condenação foi analisado no inciso 1. E lá no inciso 1, aquela condenação que ele tem, que já não serve para reincidência, não pode impedir a transação. Mas a discussão pode ser maior.
E se o Ministério Público entende que inquéritos e processos penais em curso são maus antecedentes, e o juiz discordar? Fala, não, inquéritos e processos penais em curso não são maus antecedentes. E nesse fogo cruzado fica o autor do fato. Então, o advogado, corretamente, fala assim, olha, Ministério Público, eu gostaria que o senhor se manifestasse a respeito da transação penal. Aí, pois muito bem, nobre defensor. Rejeita a hipótese de transação penal, uma vez que o seu cliente ostenta maus antecedentes, uma vez que tem 2 ou 3 inquéritos penais, inquéritos em curso. E aí o advogado fala, não, mas isso é um absurdo, isso não pode acontecer, uma vez que o STJ tem entendimento simulado. O próprio juiz discorda e fala, não, Ministério Público, isso não são maus antecedentes. Não, o Ministério Público bate o pé e fala assim, não, são maus antecedentes e por isso não dou a transação penal. Como a gente viu, isso serve até mesmo de resumo, o que acontece? O máximo que os tribunais superiores admitem é que o juiz provoque o membro do Ministério Público, né, o Procurador-Geral da República, Procurador-Geral, né, ou a Câmara Temática no Ministério Público Federal, para se manifestar a respeito daquele caso. Então, por isso, eu digo que assim, os critérios são muito subjetivos e, por isso, dão ao Ministério Público uma certa discricionariedade na sua ação. Né? Então, esses são os requisitos estabelecidos pela lei. Infração de menor potencial ofensivo, ausência de condenação, em resumo, não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos e circunstâncias subjetivas favoráveis. Bem, se o Ministério Público resolve oferecer essa transação penal e a parte aceita, isso vai ao juiz, que pode homologar ou não. E isso é o que estabelece o artigo 76, né, parágrafo 3º da Lei 9.099, que diz, aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação ao juiz. Né? E aí, dessa sentença, parágrafo 5º, da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação. Né? Ou seja, essa sentença da transação penal admite a transação penal. E qual é a vantagem, né, para terminar assim, a parte positiva da transação penal? A vantagem para o autor do fato é a seguinte: a imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor a ação cabível no juízo cível. Então, né, essa é a grande vantagem da transação penal. E para dar início ao encerramento dessa aula, eu gostaria de frisar com vocês a diferença daquilo que a gente viu a respeito da composição civil na audiência preliminar e a transação penal. Bem, ambas são no mesmo momento processual, ou pré-processual, que é a audiência preliminar. Todavia, a composição civil dos danos, ela se dá em qualquer uma das ações penais, e mais precisamente na ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada, ela extingue a punibilidade. Ou seja, pagou pelo dano, extinção da punibilidade. Tem algum limite? Não. Quais são as partes envolvidas na composição civil? Autor do fato e vítima. E a transação penal? A transação penal também se dá na audiência preliminar, ausente a possibilidade de composição civil. E a transação penal, em resumo, é o quê? Cumpridos os requisitos, o Ministério Público oferece ao réu o cumprimento de uma pena restritiva de direitos. E qual a vantagem? Cumprida essa pena restritiva de direitos, ou a transação penal não gera maus antecedentes, não gera efeito civil. Então, muito embora o nome transação penal lembre uma espécie de acordo, esse acordo é exclusivamente penal. E por isso a diferença dele com a composição civil. Que a composição civil realmente é uma reparação civil. A transação penal não é um acordo penal pelo qual se impõe essa pena restritiva de liberdade.
restritivo de direito, melhor dizendo. Então, para encerrar essa parte, não encerramos ainda tudo que diz respeito à transação penal, mas ficamos aí nos seus requisitos. Na aula que vem, nós vamos tratar das demais repercussões da transação penal, por exemplo, a natureza dessa sentença, se condenatória ou homologatória. Então, para encerrar essa aula de hoje, fazendo um breve resumo, o que nós estudamos na aula de hoje? Estudamos o seguinte: demos prosseguimento ao rito sumaríssimo, estabelecendo as fases pelas quais o rito sumaríssimo se apresenta, para revisar. Termo circunstanciado, audiência preliminar, na qual vai ter composição civil e transação penal. Denúncia oral, como último ato da audiência preliminar. Depois dessa denúncia oral, intimação ou audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, resposta à acusação, recebimento da denúncia, oitiva do ofendido, oitiva das testemunhas, interrogatório, debates orais e sentença. Tudo isso da maneira mais simples possível. Encerrando, então, o procedimento sumaríssimo, passamos a analisar a transação penal que tem fundamento constitucional e está prevista no artigo 76 da Lei 9.099. Estudamos, a questão da transação penal, basicamente, o momento para o seu oferecimento, que é a audiência preliminar, a legitimidade para o seu oferecimento, que é o Ministério Público e o querelante, cabendo ao Ministério Público subsidiariamente também o oferecimento na ação penal privada, e também os requisitos para a aplicação da transação penal. Em resumo, não ter sido condenado, não ter sido condenado por crime, a pena privativa de liberdade, não ter sido beneficiado pela transação penal nos últimos 5 anos e cumprir todas aquelas circunstâncias subjetivas estabelecidas no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 3º. Na próxima aula, nós vamos continuar a tratar da transação penal, e convido vocês a participar ou a prestigiar essa próxima aula. Lembrando, mais uma vez, o e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br e que a presente aula, caso tenham gostado dela e queiram vê-la novamente ou indicar para algum colega, podem acessá-la na www.youtube.com/saberdireitoaula. Então, espero vocês no próximo programa.